Vamos retornando, galerinha, vamos retornando a nossa parte 3, né, da nossa aula de hoje. E aí, turminha, mais uma vez, né, sempre deixando claro, hoje a nossa disciplina é análise lógica de programação. Nós estamos falando sobre matrizes. Na primeira aula eu fiz uma revisão de vetores. Na segunda aula de hoje eu fiz a introdução com vocês, o que é uma matriz, expliquei as principais diferenças de uma matriz e de um vetor. E agora nós iremos dar um foco principal em realizar exercícios, tudo bem? Em realizar atividades. Então, você que ainda está assistindo a nossa aula, que está chegando agora também, fique ligadinho na nossa aula de hoje, porque esse conteúdo é de extrema importância. E lembrando vocês que matrizes é um conteúdo que, se você aprende na linguagem C, você consegue aplicar em todas as outras linguagens, porque a lógica de como a matriz funciona é a mesma, tá bom? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade, turminha, para a nossa aula. Como eu estava conversando com vocês antes desse nosso intervalo super rápido, quando o número de colunas de uma matriz é igual ao número de linhas, quer dizer que a matriz ela é uma matriz quadrada, tá? Porque um quadrado é um formato que a parte de cima e a parte do lado é igual, né? Então, pessoal, tanto na horizontal quanto na vertical é igual, é do mesmo tamanho. Então, a matriz quadrada ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Se o número de coluna é diferente do número de linhas, então essa matriz, obrigatoriamente, ela será retangular, tá? Então, se a coluna ou a linha for diferente, a quantidade, ela terá um formato diferente, terá um formato retangular. E o que é mais legal das matrizes é que quando a gente solicita uma informação para o usuário e a gente printa aquela informação na tela, a gente consegue visualizar o formato da matriz direitinho na tela, né? Se ela for quadrada, a gente consegue identificar, visualizar o quadradinho. Se a gente está colocando, por exemplo, uma matriz retangular, a gente identifica o formato retangular. Então, é bem interessante na hora de visualizar uma matriz. Na prática, isso pode ser importante ou não no contexto da computação, pois se o problema a ser resolvido requer o cálculo matemático entre matrizes, então fará toda a diferença, pois as matrizes possuem várias propriedades que estão relacionadas aí com seu formato. Então, o que é que está querendo falar? Se você for utilizar uma matriz onde você vai precisar realizar cálculos matemáticos entre matrizes, ou se você precisará, como é que eu posso falar para vocês? Interagir entre matriz e matriz, né? Entre matriz A e matriz B, é importante que elas tenham o mesmo tamanho, para você não ter problema no futuro, viu? É mais fácil quando você determina um tamanho aí. Principalmente quando você vai manusear uma matriz com outra. No mundo real, é comum lidar com as matrizes. Às vezes, sem perceber, por exemplo, imaginem aí o boletim da escola. Então, o boletim de vocês, quando vocês recebem, o boletim de vocês vem no formato de uma matriz. Então, tem normalmente primeiro bimestre, né, nota 1 e nota 2 do primeiro bimestre. Segundo bimestre, nota 1 e nota 2. Terceiro bimestre, nota 1 e nota 2. Quarto bimestre, nota 1 e nota 2. E aí existe todas as disciplinas do lado, né? Português, matemática, biologia, história, geografia e vários outros. Então, se vocês observarem, isso daí, a estrutura de um boletim é uma matriz, porque a gente tem informações na coluna, tem informações na linha, e elas juntas, organizadas, elas direcionam, né, uma informação específica naquela posição. Então, aquela nota que está lá vagando em uma posição, se você observar a coluna, você vai saber qual é o boletim, qual é o bimestre, né? O bimestre 1, 2, 3, e você vai saber qual a disciplina. Então, quem te direciona a posição é o bimestre e a disciplina. Aqui, no caso, quem te direciona de uma matriz convencional da computação é o índice, tá? Então, o boletim é um exemplo aí de matriz. E da planilha de despesas que você elaborou no Microsoft Excel para controlar seus gastos, por exemplo. Então, muita gente utiliza uma planilha eletrônica
que, na verdade, o Microsoft Excel é o nome de uma planilha, tá? É o nome de um programa que é do pacote Office, que a gente já até conversou, que é um software proprietário, né? Que vocês já tiveram essa aula sobre software proprietário e software livre. Mas tem muitos outros, né? Tem a planilha do Google, tem o LibreOffice e tem muitas outras. Então, toda vez que você utiliza uma planilha do Excel, você também está utilizando uma matriz. Normalmente ela é nesse formato aqui, ó. E de já, uma dica, se você não conhece o Excel, se você nunca mexeu no Excel, o Excel é um curso que vale a pena ser feito, tá? Se você não tem um curso de planilha eletrônica, é algo que faz muita diferença na nossa área, tá, pessoal? Na área da informática. Normalmente o Excel é assim, ó, a planilha eletrônica. Em cima são letras A, B, C, D e do lado são números 1, 2, 3, por exemplo. Ele tem esse formato aqui, tá? De letras e números. Através disso daí, a gente faz aí milhares de coisas. Dá para fazer coisas fantásticas nesse Excel. Muitas empresas, pessoal, até contratam gente do TI achando ou esperando que saibam mexer no Excel. Então, muitas empresas precisam de pessoas que tenham essa qualificação aqui, ó, tá? De utilizar planilhas eletrônicas. Então, se vocês tiverem a oportunidade, né? Tiverem internet, tiverem como entrar aí no YouTube, ao invés de ficar vendo só TikTok, vocês podem estar começando a fazer cursos para ajudar no técnico de vocês, tá bom? Aí incrementar, dar um upgrade aí no técnico de vocês. Vocês podem fazer um curso de aperfeiçoamento, um curso de capacitação de Excel. É muito bom. É um curso aí que eu dou como dica, tá? Porque isso aí foi um divisor de águas quando eu iniciei como menor aprendiz. Até hoje, muitas empresas procuram muita gente através do Excel, tá? E dá para aprender muita coisa de forma gratuita no YouTube. Tem cursos gratuitos, você não precisa tirar um centavo do bolso, viu? Esses são os exemplos de tabelas que possuem formato de linhas e colunas de uma matriz. Então, a matriz ela está presente no nosso dia a dia, pessoal. Ela está presente no nosso dia a dia. Principalmente a inserção de informações em uma matriz. É algo comum. Porém, a gente nem liga, né? A gente nem se toca que a gente está utilizando um padrão desse de matriz. Para os meros mortais que não utilizam programação, utilizar a matriz é tranquilo. Só que a gente não pode simplesmente só saber utilizar uma matriz. A gente precisa entender o que está acontecendo por trás de tudo aquilo. A gente precisa não simplesmente aprender a colocar um valor em um quadradinho do Excel, por exemplo. A gente precisa entender o que está acontecendo por trás. Aquela informação que eu estou armazenando naquele quadradinho, ele vai ser referenciado como? Meu computador vai entender como que ele vai ser armazenado em algum local. Se a gente não compreende, a gente tem dificuldade de saber criar uma matriz. Então, o nosso foco não é usar uma matriz. O nosso foco é saber criar uma matriz. Tá bom? Ok? Então, vamos tentar entender um pouco melhor como que esta criatura funciona. E aí, turminha, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Um exemplo importante para vocês, que é o exemplo lá das notas, né, do boletim. Vejam aí, urubu servem. O exemplo do boletim escolar, na figura 17, que está sendo mostrado aí para vocês na tela, ele é uma tabela, tá? Uma tabela que possui 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. 5 linhas e 5 colunas, tá? Então, de já, é uma matriz 5 por 5. É engraçado porque deveria ser quadrado, né? Mas como tem algumas informações aí que elas são mais larguinhas, não ficou com formato quadrado. Mas é uma matriz quadrada. E o exemplo da planilha de despesas apresentadas lá na figura 18, que depois eu vou mostrar para vocês. É uma tabela de 5 linhas por 3 colunas, portanto, uma matriz de 5 por 3. Então, esse primeiro exemplo aí que eu estou mostrando para vocês, ele é um exemplo de uma matriz que a gente utiliza normalmente, tá?
nós organizamos as informações. Percebam aqui que em uma planilha as informações ficam mais bonitas, ficam mais organizadas, ficam mais fáceis de serem encontradas e de serem entendidas. Então, aqui, quando eu bato o olho, eu consigo ver. Ah, na prova 1 de matemática, a criatura tirou 4. Ah, na prova 2 tirou 3,7. E na prova, e na nota final, no caso, né? Nem sei como foi que conseguiu ter essa nota, mas ficou com 7,7, tá bom? Porque só somaram, né? Não fizeram média aqui, por isso que deu certo, né? E aí tá aprovado. Então, a gente consegue identificar a disciplina, as notas, a nota final e a situação de cada disciplina, se é aprovado ou reprovado. Isso aqui, pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, normalmente, quando nós estamos no mundo do desenvolvimento de software, pode ser que um dos seus clientes seja uma escola. Pode ser que eles peçam para vocês criarem um sistema de boletim, por exemplo, tá? E para você criar um sistema de boletim, com certeza, sem sombra de dúvidas, uma coisa que você vai ter que usar muito é matriz, viu? É matriz. Para fazer justamente essa estrutura de organização aí que está sendo mostrada na tela, tá? E aí, ó, a outra tabela, né? A tabela aí da figura 18. Nós temos mais uma matriz, que é uma matriz 3x5, né? Ou 5x3. Que aqui, no caso, nós temos tanto as despesas, a data, o valor. Isso aqui é muito legal, até para fazer gestão de orçamento, né? Gerenciar o orçamento. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês aqui um código. Esse código aqui não é para desesperar o coração de vocês, não, viu? Isso aqui não é para desesperar o coração de vocês, não. Eu quero que vocês tenham calma, paciência, fiquem tranquilos, que a gente vai tentar entender o que está acontecendo em cada linha de código. E de já eu peço a ajuda aí dos meus ajudantes, do meu ponto, né? Eu tenho aqui alunos que são os meus pontos, que me ajudam aí a responder os desafios. Então, vocês que estão do outro lado da telinha, fiquem ligados que já eu pergunto algumas coisas para vocês. E aí, turma, nessa primeira linha de código, nós temos aí um define, né? Que aí tem tam, que provavelmente seja tamanho. E estamos definindo aí esse tamanho como 40. Lembrando vocês, quando nós temos um asterisco define, tam, né, que é o nome, e o tamanho, aqui a gente está declarando uma constante, tá bom? Lembrando aí que a constante a gente declara antes de iniciar a função main, junto aí com as bibliotecas, tá? Depois do define, nós temos a estrutura da função main, ok? E nessa terceira linha de código, pessoal, nós estamos aí definindo uma matriz, tá bom? Nós estamos definindo aí, no caso, uma matriz, né? Na verdade, nós estamos definindo quem? Nós estamos definindo, no caso ali, é um vetor, né? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, nós temos um printf, que esse printf está pedindo aí para poder imprimir um inteiro 6, tá? Que esse inteiro, no caso, o inteiro 6, nós temos aí a outra linha de código do ladinho aqui, que está pedindo, está fazendo o quê? Nós estamos criando uma matriz. Essa matriz, ela está recebendo 5 elementos, eu estou definindo os elementos e de já eu defino o tamanho dessa minha matriz. E no final de tudo, eu estou pedindo aí para imprimir essa matriz, tá bom? Esse aqui é o primeiro exemplo que a gente está visualizando. Mas de já, eu quero falar para vocês que a gente precisa ter muita atenção com a declaração de uma matriz, porque nem sempre a gente vai encontrar exemplos iguais com a mesma estrutura. Então, esse daqui é um exemplo correto de como se declarar uma matriz, tá bom? Primeiro ponto,
por que a gente consegue definir que ele está declarando uma matriz de forma correta? Uma matriz, eu falei para vocês, que sempre tem linhas e colunas. Esse exemplo aqui, ele está dando o tipo de dados, ele está dando o nome do dado e ele está dando o tamanho, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, essa matriz aqui, ela está sendo declarada corretamente. Aqui eu vou declarar uma matriz de quantos elementos, né? Aqui eu vou estar declarando uma matriz de 100 linhas e 100 colunas. Então, aqui ele vai armazenar quantos números? Vai armazenar aí, ó, 100 vezes 50, tá? Certo? Esse aqui é a quantidade de valores que ele vai conseguir armazenar dentro dessa matriz. E aí, turma, de já, a gente consegue observar mais uma vez a sintaxe da declaração de uma matriz. Essa aqui é a sintaxe correta. Quando vocês verem outra estrutura de sintaxe que esteja falando que está sendo declaração de uma matriz, e se essa declaração não tiver dois conjuntos de colchete, isso não é declaração de matriz, isso é declaração de vetor, tá bom? Porque muita gente ainda utiliza a denominação de vetor como matriz, matriz como vetor, aí também denominam como array, aí fica uma confusão. Então, a gente vai definir algo bem específico. É matriz? Pois então você vai definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Não importa se só tenha uma coluna ou uma linha. Não é matriz? Pois então, defina a quantidade de valores corretos, para você não se confundir, tá bom? Então, de já, gostaria que vocês ficassem atentos com relação a isso. E esse exemplo aqui, pessoal, nós temos um exemplo que ele está todo comentado. Então, ele nos ajuda a compreender melhor esse texto, né? Melhor essa programação. Primeiro ponto, imprimir o elemento da linha 3 e da coluna 10 da matriz notas. Olha aí o que é o legal. Isso, nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Eu não disse para vocês que nós temos aí, sempre informações da linha e da coluna? Olha aqui o que está acontecendo. Ele está querendo imprimir um elemento, tá bom? Um elemento específico. Você precisa analisar duas informações agora para imprimir, para mostrar na tela um valor de uma matriz. A primeira coisa que você precisa ir atrás é da linha. Qual é a linha que este valor se encontra? Nesse caso aí foi a linha 3. Qual é a coluna que essa nota se encontra? Coluna 10. Então, por isso que foi colocado linha 3, coluna 10. Aí nós temos mais embaixo uma sequência de código que ela está organizada o seguinte: multiplica a posição I e J, né, da matriz por 5. Esse I e J pode bugar o seu coração, tá bom? Pode bugar o seu coração e a sua mente. Mas vocês se lembram que quando nós estávamos falando de vetor, a gente tinha o nosso contador, que era o i? Vocês se lembram? Que o i ia de um quadradinho para outro? Se vocês observarem, o i ele vai de coluna em coluna. Então, ele vai na coluna 0, da 0 vai para 1, da 1 vai para 2, da 2 vai para 3, da 3 vai para 4 e assim sucessivamente. Porém, quando a gente está falando de matriz, nós não temos só colunas, nós também temos linhas. Então, da mesma forma que a gente salta uma coluna, a gente também precisa saltar uma linha. Então, nós teremos agora, a partir de então, dois contadores. Nós temos o contador I, que é o que a gente colocou como padrão. Na verdade, a maioria dos exemplos que vocês forem atrás na internet, todos eles estarão padronizados dessa forma. I é um contador e o outro contador da matriz é o J. Tá bom? Tem algum motivo? Não, não tem um motivo não, é só padronização mesmo. Se vocês quiserem colocar qualquer outra letra, vocês podem colocar.
Podem colocar B, C, D, E, F, G, H? Pode. Mas na padronização foi determinada essas duas letrinhas. Se modificar não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui nós teremos sempre um contador para contar as colunas da matriz e agora nós teremos outro contador para identificar a quantidade de linhas, tá bom? Vamos aqui observar. Esse outro exemplo é uma declaração de uma matriz, né? Faça um programa que lê e imprima uma matriz 4x3, 4 linhas e 3 colunas. Então, como é que a gente consegue definir essa matriz? Olha aí uma outra forma interessante de se declarar uma matriz. Ele quis fazer muita enrolação aqui nesse exemplo, né? Mas a gente poderia fazer de uma forma muito mais simples? Sim, poderia. Mas ele quis definir constantes. Então, ele definiu como constante o valor da coluna e o valor da linha, tá bom? Se nós quiséssemos fazer de uma forma mais fácil, a gente poderia fazer o seguinte. Vou colocar aqui do ladinho, tá bom? Para vocês. A gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Int matriz. Eu simplesmente poderia fazer isso aqui, ó. 4. Pronto. Eu teria definido a mesma matriz nesse caso. Int matriz, coloquei o valor da coluna, o valor da linha, o valor da coluna e pronto, acabou a história. Aqui a única diferença é porque ninguém pode alterar, não vai poder ser alterado o tamanho da matriz, porque já foi definido como uma constante, tá? Só quem vai conseguir fazer essa modificação mesmo é o próprio programador, e ele tem que ficar atento lá no início do programa, certo? Para não se confundir. Então, aqui é só mais uma maneira de se declarar uma matriz. Pode fazer assim? Pode sim. Você pode já definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Aí fica com cada programador. E aí, turma, eu trouxe para vocês um exemplo, o primeiro exemplo, né? Eu quero que vocês observem agora, tá? Esse exemplo aqui eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. E aí eu quero já perguntar para vocês o seguinte. Eu quero que vocês me digam qual é o resultado que sai nessa matriz. Eu sei que aqui tem uma outra estrutura que vocês não estão acostumados, né? Vocês podem falar assim, professora, aí tem um for a mais, né? Tem um for a mais, a gente nunca estudou isso daí, é porque realmente é a primeira vez que nós iremos falar sobre essa estrutura. Eu não disse para vocês que agora em uma matriz nós teremos duas formas de contador? Nós temos um contador da coluna e um contador das linhas, ou um contador das linhas e um contador das colunas? Pois é o que está acontecendo bem aí nesse código, tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês copiarem esse código. E eu quero que, além de copiar o código, vocês me digam qual é a condição de parada, tá? Como sempre a gente conversa. Qual é a condição de parada do for das linhas? Qual é a condição de parada do for das colunas? Tá? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Qual é a condição de parada? Tá bom? Vou dar 3 minutinhos aí para vocês copiarem e tentarem responder esse desafio.
Pronto, turminha. Deu tempo aí de vocês copiarem, né? E aí já eu vou dar uma olhadinha no que vocês colocaram aí pra mim, se vocês escreveram alguma coisa. Então, olha aí, turma. Primeiro ponto. Na linha 1, tá falando aqui sobre um comentário, né? Capturando dados. É o comentário do que está acontecendo nessa programação. Não é mais novidade para ninguém o que é um comentário. Na segunda linha, está acontecendo um for. O mesmo for que a gente conhece já, tá bom? O mesmo for, não é novidade nenhuma. Vou relembrar vocês aqui, ó. Se lembram aí do vetor? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui mais ou menos, tá bom? Aqui a gente tem o índice 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. Imaginem, aqui está falando que o nosso for, ele começa com índice 0. Então, nós temos aí com índice 0. Quando essa pergunta ela é satisfeita e é menor do que m, quando essa situação é satisfeita, a gente sabe, né, que ele faz o loop, ele incrementa o meu i, ele passa para o outro quadradinho da variável. Aí agora o i virou 1, aí ele pergunta de novo, 1 é menor do que m? Se for verdade, ele vai passar para a próxima. Então, ele fica fazendo isso aqui, ó, indo de uma coluna para outra, de uma coluna para outra, de uma coluna para outra, de uma coluna para outra. De uma linha para outra, né? No caso. Agora, pessoal, nesse outro caso, que é o caso aqui desse segundo for, esse segundo for, ele vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de identificar o vetor dessa forma, ele vai identificar de um outro jeito, tá? Eu vou até apagar aqui. Vou fazer melhor para vocês entenderem de um jeito melhor. Vou fazer aqui um vetor na vertical e um vetor na horizontal, para vocês aí tentarem identificar a diferença. Então, eu vou fazer eles separados para depois nós fazermos eles juntos, que é só como se fosse um exemplo, tá bom? Então, quando eu falo de linha, o meu vetor, ele pula, né, de uma linha para outra, de uma linha para outra, de uma linha para outra, de uma linha para outra. Ele sempre vai fazer esse pulo, né, pulando de um lugar para o outro, do índice 1 para o índice 2, para o índice 3, para o índice 4, para o índice 5, e assim sucessivamente. Só que a nossa matriz, ela não é só de uma posição, ela não é só de uma direção, ela é bidirecional, ela tem tanto o sentido vertical quanto horizontal. Então, quanto a isso, nós precisamos de uma outra forma de andar pela nossa matriz. A gente já aprendeu a andar pela linha. Agora, nós vamos aprender a andar pelas colunas. E aí, no caso, nós temos, né, um outro for, que é o J. Vou até colocar aqui o J, vou colocar o I. O J, ele vai pular não somente de linha para linha, mas ele vai pular de coluna para coluna. Ele faz isso também. Então, desse jeito, a gente consegue ir para todas as posições da matriz. Todas, tá bom? Então, olha aqui. Ele faz o seguinte. Primeiro, ele entra no for da linha, tá? Ele fala assim, olha, e nós estamos na primeira linha, que é do índice 0. E aí ele pergunta, I é menor do que M? Se esse I for menor do que M, ele vai adicionar mais 1 e vai passar para a próxima, né? Só que antes disso acontecer, observem aí. Ele tem um outro for. Por que que ele tem um outro for? Vocês se lembram que eu disse para vocês que toda posição de uma matriz tem dois valores? Sempre tem o valor da coluna e sempre tem o valor da linha? Pois é. Esse primeiro for, a gente só encontra o valor da linha. Agora, a gente precisa do segundo valor da matriz para identificar uma informação. A gente precisa do número da coluna. Então, a gente vai andar, vai fazer, né,
vai dar essa andadinha, né? Vai fazer esse percurso, esse loop, para encontrar o valor também da coluna. E aí, no final, pessoal, ele pede para imprimir o valor I e J. Observem aí que tem o matriz I, né, e J, porque o primeiro é que identifica o valor da linha. Ah, é na linha 1, é na linha 2, é na linha 3. E depois ele identifica a coluna. É a coluna 1, é a coluna 2, é a coluna 3, por exemplo, e assim sucessivamente, tá? Então, eu vou até fazer aqui para vocês mais uma vez esse exemplo, tá? Esse exemplozinho para vocês. Só um momentinho. Então, pessoal, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, só para vocês identificarem como é que acontece, né, esse movimento entre a coluna e a linha, tá? Entre a coluna e a linha, coluna e linha, coluna e linha, sempre, sempre, sempre. Tá certo, galerinha? Então, de já, a gente precisa ter bastante atenção nessa estrutura, porque essa estrutura aqui, ela é importante que a gente consiga compreender melhor, ok? E aí, turminha, a gente vai agora testar a escrita, né? Eu vou desenhar para vocês uma matriz para a gente entender melhor. Vou desenhar aí para vocês. Olha aqui. Vou criar uma matriz 5 por 5, tá? Vou criar uma matriz 5 por 5. Eu tenho aqui a definição das colunas e a definição das linhas. 1, 2, 3, 4. Vou ter que fazer maior, né? 5, 6 e 7. Não tem problema não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, agora, eu vou definir os índices, tá bom? Ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui do ladinho eu vou definir a posição das linhas. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 também. E aí, turminha, é a mesma coisa. O que está querendo falar lá naquele exemplo? Está querendo falar o seguinte. Imaginem que eu quero que o meu programa armazene uma informação aqui nesse quadradinho, aqui nessa posição da matriz. Como é que ele vai conseguir chegar até lá? Como é que ele vai conseguir andar e chegar até lá? Ele vai ter que utilizar dois for, tá? Ele vai precisar utilizar o for que trabalha com o i e o for que trabalha com o j. O for que trabalha com o i, ele precisa pessoal, ele precisa identificar primeiro de linha por linha, linha por linha, linha por linha. O J, ele já identifica coluna por coluna, coluna por coluna. Então, olha aqui. O I, ele vai fazer o seguinte. Ah, é na linha 0? Não. Então, eu vou passar para a próxima. É na linha 1? Não. Então, deixa eu passar para a próxima. É na linha 2? Não. Deixa eu passar para a próxima. É na linha 3? Não. Deixa eu passar para a próxima. É na linha 4? É. Então, eu já encontrei que aqui eu tenho que andar, por exemplo, até a linha 4. A gente encontrou só uma informação dessa matriz. A gente encontrou só que SX está na linha 4, tá bom? Porém, pessoal, esse quadradinho, ele não tem só a posição I, ele tem outra informação, que é a informação da coluna. Então, mais uma vez, a gente precisa de um vetor, de um for que ele ande pela coluna. Até então, o nosso for só andou pela linha, né? A gente já encontrou que foi a linha 4.
Agora, o J, ele vai fazer o seguinte. É na coluna 0? Não. Então, deixa eu passar para a próxima. É na coluna 1? Não. Então, deixa eu passar para a próxima. É na coluna 2? É. É aqui na coluna 2 a informação. Então, o J vai andar até que seja na coluna 2, por exemplo. Então, nesse caso aqui, a coordenada, o local da matriz, a posição da matriz que eu quero armazenar minha informação é essa posição aqui, 4, 2, certo? Linha e coluna. Então, o for I, ele vai andar de linha por linha, e o for J vai andar de coluna por coluna, coluna por coluna, coluna por coluna. Por isso que a gente precisa ter muita atenção com a condição de parada, tá? A condição de parada, ela é muito importante para a gente determinar isso bem aqui, ó. Quando é que eu vou saber onde é que o meu vetor vai parar? Eu tenho que determinar, tenho que saber se eu quero uma matriz crescente, uma matriz decrescente, se o meu contador vai começar com 0, vai começar com 1. Tudo isso a gente tem que definir igual um vetor. Aqui, pessoal, é como se nós estivéssemos fazendo o seguinte. Aqui é como se a gente estivesse manuseando dois vetores ao mesmo tempo. A matriz, uma matriz é como se a gente estivesse manuseando dois vetores ao mesmo tempo. Um vetor que vai andar, né, de baixo para cima, e um outro vetor que vai andar da esquerda para a direita. Assim, os loops, tá bom? Sempre desse jeito. Só que ao invés de manusear um por vez, a gente tem que manusear os dois ao mesmo tempo, tá? E aí eu trouxe mais uma vez para vocês o exemplo. Então aqui, pessoal, o for da linha 2, ele está manuseando as linhas, tá bom? Ele está indo de linha por linha, linha por linha, linha por linha. Qual é a condição de parada? Até que M, que é o tamanho da matriz, ele seja, enquanto ele for menor, enquanto o contador for menor do que o tamanho da matriz, ele está indo. Está indo, está indo, está indo, está adicionando a matriz, está adicionando a matriz, está adicionando a matriz. Quando a quantidade de informação for maior do que o tamanho da matriz, ele para não dar o estouro, né? Para não querer armazenar mais informação onde não dá para armazenar. Então, a condição de parada aqui, para a linha, é que o I, o contador, sempre seja menor do que a matriz. Na coluna é do mesmo jeito. O J, que é o contador da coluna, for menor do que o tamanho da quantidade de colunas que tenha na matriz. Se a matriz, por exemplo, for uma matriz 4 por 3, então, nesse caso aqui, qual é a condição de parada? A condição de parada é I. O I precisa ser menor do que 4. Enquanto o I for menor do que 4, dá certo, né? Nesse caso. Enquanto o J for menor do que 3, também dá certo. Aí, a gente tem mais informações, tá bom? E aí, turma, no final, o que que a gente faz? A gente realiza um print, onde a gente pede para mostrar a matriz que foi armazenada, que acabou de ser armazenada, a posição da matriz que acabou de ser armazenada, certo? Então, aqui a gente pede para mostrar a posição da matriz. E aí, depois, no código, pede-se para saltar uma linha. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, turma, qual é o foco principal que eu quero de vocês nessa aula? É que vocês compreendam alguns pontos importantes. Se vocês saírem da aula de hoje tendo entendido alguns pontos importantes, para mim eu já fico feliz, já fico satisfeita. Porque, mais uma vez, como eu já expliquei para vocês, matriz, vetores e qualquer outro conteúdo de programação, a gente só vai conseguir se desenvolver melhor quando nós estivermos praticando, tá certo? Então, eu já fico feliz se vocês tiverem entendido que a matriz ela é um vetor bidimensional, formado por linhas e colunas,
que a gente precisa definir uma matriz toda vez com a quantidade de linhas e colunas, e que uma matriz, para ela funcionar, ao invés de uma estrutura de um contador, nós precisamos de dois contadores. Nós precisamos de um contador que ande de linha por linha e nós temos um contador que anda de coluna por coluna. Se vocês, né, pegarem esses pontos, pelo menos a parte da teoria, para mim eu já estou satisfeita, tá? Porque nas outras aulas eu vou trazer mais exemplos para vocês de matrizes. Os vetores, a gente teve um tempinho, né, para se adaptar até pegar os vetores, tá bom? Agora nós precisamos também respeitar aí um tempinho, o nosso tempo também de compreender como as matrizes funcionam, tá? Então, de já eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês copiarem esse exercício, esse exemplo. E já já eu retorno com vocês para a gente discutir um pouquinho mais essa questão aí do quadro, tá bom? Então, até já já.
Pronto, turminha. Então já deve ter dado tempo aí de vocês copiarem esse exemplo, tá? Ah, pessoal, nós temos estruturas, tá? Duas estruturas aí das matrizes. Vocês se lembram no vetor que a gente tinha um for para andar no vetor, para inserir o dado no vetor, e nós tínhamos outro for para imprimir o vetor? Pois é, aqui nesse exemplo está acontecendo a mesma coisa. Só que aqui nós temos um conjunto de fors, né? Nós temos o for do i e o for do j, que é um da coluna e um da linha, para inserir a informação na matriz. E nós temos um outro conjunto de for para imprimir a matriz. Porque do mesmo jeito que a gente precisa andar em cada linha, em cada coluna, em cada linha, em cada coluna, para guardar uma informação, nós precisamos fazer a mesma andada, né? Nós precisamos andar do mesmo jeito entre cada linha e cada linha e cada coluna, para imprimir aquela informação, tá certo? Então, turma, a gente precisa ficar muito atento com relação a essa estrutura. De já, aqui é aquele mesmo exemplo, aqui ele definiu lá em cima, tá, o tamanho que teria a matriz, ele colocou a quantidade de linhas, sendo 4 linhas e 3 colunas. Então, essa matriz ela vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. 3 colunas, né? E 4 linhas. 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Ficou muito certo não, mas é desse jeito. E aí, pessoal, ela vai ter mais ou menos essa estrutura. Para que o programa ele ande em cada um desses quadrados, ele precisa andar por cada linha, por cada coluna. Então, eu quero armazenar, por exemplo, a primeira informação nesse local aqui, ó. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que chegar primeiro na coluna 0 e na linha 0. Quero armazenar agora esse. Vou ter que andar na coluna 1 e na linha 0. Quero armazenar nesse aqui agora. Tenho que andar na coluna 2 e na linha 0. E assim sucessivamente, certo? Isso que ele vai fazer. Andar linha por linha, coluna por coluna, sempre modificando. E esse for aqui do início, o primeiro for, é padrão. A gente sempre utiliza o primeiro for como o for das linhas, tá? O i é o for da linha. Ele vai andar linha por linha, linha por linha. O for j, ele sempre vai andar na coluna, tá? Então, pessoal, tenham bastante atenção com relação a essa declaração, tá? E aí, turminha, eu trouxe para vocês mais um pedacinho de código. Esse pedacinho de código, pessoal, eu quero que vocês observem que é a declaração de mais algumas matrizes, né? Nós temos um comentário aí. 20 refere-se ao número de linhas e 5 ao número de colunas. Então, aqui nós temos a declaração de uma matriz em matriz notas, que ela terá 20 linhas e 5 colunas. E nós teremos aí, no caso, uma matriz de dados. Essa matriz de dados, ela terá 50 linhas, tá? E 3 colunas. E nessa outra matriz, nós temos a matriz de nomes, onde nós teremos 30 linhas e 30 colunas. Tá bom? E aí, pessoal, no primeiro exemplo, a linha 2, ela foi declarada uma matriz com nomes, notas, o nome notas do tipo float com 2 dimensões, sendo 20 por 5. Ou seja, 20 linhas por 5 colunas. Então, aqui é só para vocês, né? Só para a gente fazer uma revisãozinha final aqui da nossa aula, relembrando vocês como realiza a declaração de matrizes. Lembrando, turma, nas nossas próximas aulas, eu irei trazer mais exercícios, vou trazer mais exemplos, né, de como é que uma matriz funciona, tá bom? Esse é o nosso primeiro contato com esse conteúdo. Então, tenham paciência, tenham calma. De já,
eu quero que vocês fixem aí na cuca de vocês como é que funciona a declaração de uma matriz. Esse é o primeiro ponto. Aprendeu como declarar uma matriz, entendeu que toda matriz necessita obrigatoriamente do valor da coluna e valor da linha, então a gente pode passar adiante, né? A gente pode começar a parte aí das declarações, certo? Das declarações das informações. E aí, turminha, vamos para a próxima, tá? Próximo ponto. No segundo exemplo, lá na linha 3, é que está fazendo, no caso, a explicação que eu acabei de falar para vocês, só que está escrita, tá? Outro ponto, turminha. Atribuição e a obtenção de valores em uma matriz. Tanto a atribuição, que é a inserção de valor na matriz, quanto a obtenção de valor, que no caso é a impressão do valor na tela de uma matriz, ela é feita por dois fors, tá bom? É um for aninhado, como chamam. Atribuição e obtenção de valores em matriz segue os mesmos procedimentos realizados em um vetor. Isso a gente já conversou, tá bom? É do mesmo jeito. A única diferença que será nesse caso é preciso informar as dimensões no qual se deseja armazenar ou obter um valor. Isso aí a gente já conversou, a gente precisa determinar onde é que a gente quer que aquela informação seja armazenada. Uma matriz, pessoal, de duas dimensões é uma matriz cujos elementos são matrizes de uma dimensão. Uma matriz de duas dimensões ela é inicializada da mesma maneira que uma matriz de uma única dimensão, por exemplo, que é um vetor, no caso. Uma matriz de uma dimensão é a mesma coisa que um vetor, tá bom? Cada elemento matriz é composto por chaves e elementos internos separados por vírgula. Apenas a dimensão da matriz interna é obrigatória para a declaração de uma matriz bidimensional. Outro ponto aí importante. E aí, galerinha, trouxe para vocês esse exemplo, tá? Esse exemplo desse slide que mostra um código. Eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês copiarem esse código, para vocês guardarem essa informação no material de vocês. Aqui nós estamos, mais uma vez, definindo a quantidade de linhas, que é 3, a quantidade de colunas, que é 4. Nós estamos criando uma matriz 3 por 4, tá? E além disso, está sendo definido, se vocês observarem, parece até um quadradinho, né, ó? Olha aí, ó. Isso daí é a matriz. Esse aqui são os valores que serão armazenados na matriz, tá bom? Então, aqui está falando, né, uma matriz de duas matrizes, cada uma com 4 elementos do tipo inteiro. Aqui, no caso, ele está criando uma outra matriz, só que essa matriz agora ela é 2 por 4, tá? 2 por 4. Ela terá essa organização aqui de 2 linhas e 4 colunas, né? 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. Ela terá esse formato, essa segunda, tá bom? Então, aí vou dar 2 minutinhos para vocês rapidinho terminarem de copiar essa atividade para a gente terminar a nossa explicação da nossa aula de hoje.
Pronto, turminha. Acredito que tenha dado tempo aí de vocês copiarem, tá? E aí, pessoal, esse exemplo da matriz, mais uma vez eu quero que vocês observem só essa estrutura aqui, ó, que é a declaração, a inserção dos valores da matriz. Essa parte aqui, pessoal, ela é muito interessante porque o programador, além de declarar a matriz, ele já está declarando os valores que ela irá armazenar. Esse é o principal foco, tá bom? Pessoal, as matrizes de 3 ou mais dimensões, elas são inicializadas seguindo as mesmas regras de uma matriz bidimensional. Então, é muito semelhante às matrizes com os vetores, tá certo? Turma, a nossa aula de hoje ela foi focada para a gente fazer uma introdução com as matrizes. Muito mais a parte teórica mesmo, tá? Eu trouxe para vocês alguns exemplos de como funciona uma matriz, porém, ao longo das nossas próximas aulas, nós iremos nos focar um pouquinho melhor para a gente trazer alguns exercícios, exemplos, para a gente se apropriar melhor de como a matriz funciona, tá bom? Turma, nós estamos ficando por aqui, a nossa aula está encerrando. Um forte beijo para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Em caso de dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal.